passará, então, a expor agora, na sequência, o professor Sérgio Cruzarin Arte. O professor Sérgio é graduado pela Universidade Federal do Paraná, possui mestrado também pela Universidade Federal do Paraná e doutorado. É pós-doutor pela Università degli Studi di Firenze, é procurador da República, é professor adjunto da Universidade Federal do Paraná, é membro do corpo editorial da Gênesis, da Revista de Direito Processual, membro do corpo editorial da Revista Jurídica e professor da Escola Superior do Ministério Público da União. É também, com muita honra, professor nosso aqui da Escola Superior da Advocacia. O professor Sérgio vai abordar a gestão processual no projeto do CPC. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Para mim é uma grande honra estar aqui essa tarde conversando com vocês a respeito do processo civil. Eu digo que me sinto até mais honrado, porque a rigor eu não sou nem advogado, e eu sei que essa é uma conferência dos advogados para os advogados. Falei até isso para a Rogéria, que me colocava à disposição dela quando ela me fez o convite, mas que sabia que o normal era que se convidassem advogados para falar. De maneira que a escolha do meu nome me deixa até mais honrado ainda. E mais ainda feliz me deixa pelo fato de estar acompanhado aqui dos meus professores. O professor Manuel Caetano foi professor meu, quase meu professor na faculdade, não posso falar isso bem, porque senão ele vai achar que eu estou chamando ele de velho. A Rogéria foi minha colega de pós-graduação, o Sandro, meu colega, quando eu era professor na Curitiba, e o Evaristo, também uma grande pessoa, um grande colega da área do processo civil. Então, fico muito feliz em participar aqui hoje com vocês dessa pequena participação minha a respeito, então, desse tema da gestão processual. Acho que talvez, para alguns de vocês, esse tema possa parecer um tema meio estranho, porque, afinal, isso aqui parece muito mais um tema ligado à magistratura e destinado à magistratura, porque falar em gestão processual, em princípio, nos dá a impressão de que a gente vai falar alguma coisa para dizer para o juiz como é que ele deve gerir a tramitação do processo. Mas eu acho que esse é um tema dos mais fundamentais que nós podemos pensar nessa nova ótica processual, né? Nós já passamos no campo processual por diversos momentos, diversas espécies de preocupação, e eu diria que, basicamente, 4 grandes preocupações nos colocam, nesses últimos tempos, no campo processual. Tem uma preocupação a respeito da legitimação da atividade judiciária, né, e nem é uma preocupação nos termos daquilo que o professor Manuel Caetano colocou, quer dizer, de que há tribunais em que alguns membros não são normalmente confiáveis ou que podem ter ingressado ali de uma forma meio esquisita. Não é nem esse tipo de preocupação, é mais a preocupação de saber, por exemplo, até que ponto o judiciário pode interferir em certo espaço, no âmbito econômico, em políticas públicas, no âmbito social, no âmbito internacional. Que legitimação tem o judiciário para, por exemplo, ditar uma política pública? Essa é uma preocupação que fora do Brasil tem muito eco, e que no Brasil ainda a gente engatinha nesse sentido. Há pouca discussão sobre esse tema, embora seja um tema da mais alta importância. Há uma preocupação, evidentemente, sobre a efetivação dos direitos, né? O processo ele se volta para a efetivação dos direitos e, portanto, é preciso que a atuação jurisdicional gere uma tutela efetiva, né? É a preocupação, por exemplo, do professor Sandro, que ele retratou aqui nas questões a respeito da execução no novo código, né? Eu até diria que, ao contrário do que o professor Sandro falou, eu fiquei muito triste com a parte da execução, porque, apesar dessa questão de se assinalar com a ideia da prisão, etc. e tal, eu diria que essa prisão vai ser totalmente inefetiva, porque ninguém é preso por descumprimento no direito brasileiro, no máximo vai gerar substituição por cesta básica. Então, o sujeito que não cumpre a obrigação vai simplesmente, ao invés de pagar a multa, vai pagar a cesta básica para saber Deus aonde. Mas pior do que isso, eu acho que na fase executiva do projeto novo, quase tudo que eu vi ali foram retrocessos, comentava até isso agora com o professor Manuel Caetano, retrocessos em relação ao que a gente tem hoje, em termos de efetividade dos direitos. É claro que se amplifica a garantia do executado, se amplifica o contraditório e tal, mas em termos de efetivação da decisão judicial, eu acho que a gente está caminhando cada vez mais para trás. Eu acho que talvez uma alternativa que fosse excepcional é justamente essa de tornar extrajudicial a efetivação dos direitos, como se faz na França, como hoje se faz em Portugal e como se faz aqui no Chile, vizinho nosso também, né? Então, acho que seria uma maneira de desonerar o judiciário de uma carga que é muitas vezes desnecessária, né? Porque o juiz também, pagar um juiz para ficar expedindo ofício para cima e para baixo, e é isso aí, uau, etc. e tal, é um negócio que não tem mais muito cabimento. Mas essa é uma crise que foi objeto de preocupação também do projeto, embora, na minha opinião, de uma forma atrapalhada. Há um problema
logicamente ligado à demora do processo civil, né, e esse foi o grande mote da reforma do Código, né, a comissão original do Código dizia que ia acelerar extraordinariamente a tramitação processual, né, e por isso é que era necessária a elaboração de um código novo, de um projeto novo, de um processo novo, né, e há, sem dúvida nenhuma, um problema de acesso ao Poder Judiciário. Nós temos e sempre vamos ter uma série de interesses que não têm condições de serem levados a um processo comum, aliás, não tem nem condições de serem levados a um processo simplificado, como seria o juizado especial. E, portanto, há uma ampla gama de interesses que não recebem tutela pelo Estado, que é, de longe, uma das graves crises do Estado brasileiro atual. E, dentro desses panoramas todos, como falei, né, o projeto acaba se preocupando sobretudo, ou diz que se preocupa sobretudo com um desses grandes problemas, né, e, no entanto, eu acho que acabou, de certa forma, esquecendo um pouco desses outros problemas, né. Aliás, acabou esquecendo dos 4 problemas, porque, na minha opinião, nenhum dos 4 ele dá uma solução adequada, nenhum dos 4 ele consegue resolver de forma adequada. Porém, quando se fala em gestão processual, a ideia justamente é tentar dar uma outra abordagem para 3 desses grandes problemas do direito processual. Tirando o problema daquela crise de legitimação do judiciário, os outros 3 problemas é que têm sido enfrentados por essa ideia de uma nova dinâmica de gestão processual. E eu, então, tento explicar para vocês o que significa essa visão de gestão processual dentro dessa ótica aqui. Quando a gente pensa em efetividade do processo, a gente sempre tende a pensar a efetividade em termos endoprocessuais, em termos internos ao processo. Ou seja, o que eu espero é que, dentro de um determinado processo, a resposta que o Estado me dá seja a mais eficiente, a mais rápida, a mais completa possível, naquilo que se esperaria em termos do direito material a ser protegido. Eu penso, então, em quais são os mecanismos que eu vou empregar para dar àquele interesse a melhor proteção possível, para dar àquele interesse a resposta mais rápida possível, etc. O problema é que, quando nós pensamos na efetividade dentro dessa ótica, nós esquecemos que um juiz, para dar esse grau de efetividade a um determinado interesse, faz isso sempre à custa dos outros processos, dos outros litígios, a que ele é levado também a examinar. Ou seja, para que um juiz pudesse, por exemplo, conduzir uma execução de forma mais adequada possível, examinando todo dia, por exemplo, aquela execução, para ver se a multa está sendo bem conduzida, se ela está surtindo efeito, se uma intervenção em empresa está sendo bem conduzida, está surtindo efeito, etc. e tal. Isso, claro, toma dele recursos de forma geral, de tempo, de pessoal, enfim, dinheiro público, né, que poderia, eventualmente, ser alocado nos outros processos que ele tem que examinar também. E é essa a preocupação principal quando a gente pensa na ideia de gestão processual. Pensar que a atividade jurisdicional, ela não pode ser pensada só a partir do processo individual, do processo determinado, específico. Ela também tem que ser pensada a partir desse volume geral de demandas com que o Estado tem que lidar. E a partir daí, a gente começa a pensar em outras dinâmicas que são muito diferentes e que outras acomodações dessas exigências do processo que são muito diferentes daquelas que a gente tomaria no campo de um processo considerado de forma isolada. Dou um exemplo. É muito comum que se coloque a ideia de que o direito norte-americano tem um dos processos mais efetivos do mundo todo, em que a ideia da specific performance norte-americana, a ideia da tutela específica do direito e tal, é das mais modernas do mundo, e de fato ela é das mais modernas do mundo. Porém, quem examina a literatura norte-americana a respeito da execução norte-americana, vai notar que a execução norte-americana, em regra, ela é uma execução por transformação. Eu pego o patrimônio do réu, alieno, e também dou dinheiro para o autor. Por que se faz isso e não se impõe, por exemplo, multas coercitivas para todo tipo de obrigação, não se impõe prisão civil para todo tipo de obrigação, que lá é possível, né, e não se faz de forma generalizada? Por uma razão muito simples, porque em termos de gestão processual, uma execução que exige do juiz essa participação mais ativa, mais presente, toma dele tempo que ele poderia estar usando para outro tipo de caso, para outro tipo de julgamento, para outro tipo de atividade. Por isso é que, em termos de gestão processual, a execução por transformação para o direito norte-americano acaba sendo a regra, porque ela acaba tomando menos tempo do judiciário e, assim, a atividade judicial pode ser aplicada para outros fins. No fim das contas, isso é mais ou menos como pensar qualquer tipo de serviço público. O serviço público, de forma geral, a saúde, por exemplo,
ela conta com recursos limitados, com dinheiro limitado, com pessoal limitado, com possibilidades limitadas. Assim, é preciso que você tenha condições de administrar esses recursos limitados que você tem, de forma a que eles sejam capazes de gerar o melhor resultado possível, de produzir a melhor utilidade possível. Isso é um dado, na minha opinião, tão relevante, que isso constitui o primeiro artigo do Código de Processo Civil inglês. O Código de Processo Civil inglês, no seu primeiro artigo, diz assim: o juiz tem a obrigação de lidar com as causas com justiça. E é curioso que nosso código esqueceu de botar essa regra. Nosso código tem uma série de princípios na parte inicial, mas esqueceu de botar que dentre os principais princípios da atividade jurisdicional devia ser a ideia de que o juiz deveria administrar a jurisdição com justiça. Essa é a primeira regra do Código de Processo Civil inglês. O juiz tem a obrigação de lidar com um processo com justiça e em tempo razoável. E daí diz assim: lidar com um processo com justiça e em tempo razoável significa, dentre uma série de outras coisas, oferecer a cada processo, alocar em cada processo, uma quantidade de recursos compatível com a quantidade de recursos disponível para os outros processos com os quais ele também tem que lidar. Vale dizer, a atividade do juiz, ela deixa de ser pensada só a partir de um processo específico e passa a ser pensada em termos macro, em termos de tutela geral a ser prestada. E não só a ser prestada por ele, juiz do caso concreto, a ser prestada pelo próprio judiciário, como um todo. E aí você passa a perceber que é preciso pensar a necessidade processual de forma mais ampla. Porque não é possível mais você pensar apenas a ideia de que a tutela do interesse X exige uma proteção ABC. A tutela do interesse Y exige uma proteção ABC. Porque é preciso pensar que a tutela dos direitos de forma geral exige desse Estado uma determinada postura, uma determinada forma de solução, determinados instrumentos de resolução daquele tipo de conflito. A gente, com isso, abre um leque muito maior de possibilidades e abre também um leque muito maior de discussões a respeito desses instrumentos que devem ser disponibilizados para a atividade e para a função jurisdicional de forma mais ampla. É dentro dessa perspectiva que eu acho que é fundamental a gente pensar o que é que o projeto do Código trouxe para permitir uma gestão mais adequada dessa gama de processos toda que nós temos perante o Poder Judiciário. E eu diria que o Código até tenta trazer uma série de instrumentos para esse fim. Até em determinado momento, no artigo 8º do projeto, ele faz referência a uma expressão que é um indicativo dessa aplicação dessa tese de gestão processual, que é a ideia de eficiência na prestação jurisdicional. O último elemento citado por esse artigo 8º é justamente a ideia de que o juiz tem que atuar de forma eficiente dentro do processo. Porém, acho que os instrumentos que o projeto apresentou para esse fim, eles ficam muito aquém daquilo que seria necessário para a gente ter uma tutela adequada dos interesses. De todo modo, eu acho que seria então útil, rapidamente, a gente examinar alguns desses instrumentos que o projeto põe para permitir uma gestão mais adequada dos processos. E eu observo que, nesse aspecto, o projeto se centra especialmente num problema. Então, como ele estaria preocupado em oferecer uma resposta jurisdicional, em tese, mais rápida, mas como, ao mesmo tempo, o projeto, facilmente se percebe, oferece uma amplitude de defesa muito maior, então basta olhar, por exemplo, o artigo 9º, o artigo 10º do Código, do projeto do Código, para notar a amplitude que lhe dá a noção de contraditório, a dizer, por exemplo, que o juiz nunca pode decidir matéria nenhuma, nem mesmo as matérias que ele pudesse conhecer de ofício, sem antes permitir que as partes se manifestem sobre isso. Quer dizer, isso é um salto em termos de contraditório extraordinário, né? Essa é uma ideia alemã, que depois migrou para o direito italiano, para o direito francês, para o direito espanhol, português, e agora também começa a aparecer no direito brasileiro. Mas isso, claro, toma um tempo do direito processual, do procedimento em si. É óbvio que um juiz que poderia, em tese, decidir sobre sua incompetência de maneira pronta, agora primeiro tem que oportunizar para as partes o direito a se manifestarem antes dele poder falar sobre sua incompetência, sobre decadência, sobre prescrição, enfim, sobre qualquer matéria que pudesse até mesmo examinar de ofício. Quem olha, por exemplo, os requisitos da sentença, a forma como se considera necessária a fundamentação da sentença no projeto do Código do Processo Civil, vai facilmente notar que um juiz que hoje produz, vamos supor, 10 sentenças por dia, vai no máximo produzir uma. Porque quase tudo que o juiz faz hoje não vai mais poder fazer na vigência do Código Novo. Por exemplo, o juiz não pode mais fazer referências apenas
à ementa de decisão judicial, sem explicar por que ela se aplica no caso concreto, a referência apenas a dispositivo de lei, sem explicar por que ela se aplica no caso concreto, fazer referência apenas de forma genérica a conceitos indeterminados, sem explicar por que eles se aplicam ao caso concreto, etc, etc, etc. Quer dizer, vai haver uma necessidade de fundamentação muito maior, o que obviamente também é muito desejável, mas também, claro, toma tempo da atividade jurisdicional, toma tempo desses recursos estatais de forma mais ampla, né? E assim, na estrutura procedimental desse Código novo, há uma demanda de tempo muito maior, há uma necessidade de tempo muito maior. Se isso é verdade, como é que nós podemos, então, enxergar mecanismos capazes de dar, de alguma forma, uma aceleração ao procedimento judicial civil brasileiro? Na realidade, eu acho que o projeto do Código aposta especialmente numa situação particular, que, na minha opinião, também é realmente um dos grandes problemas que merece ser enfrentado, que é um dos grandes responsáveis pela morosidade da prestação jurisdicional é o excesso de demandas perante o Poder Judiciário. Mas esse excesso de demandas perante o Poder Judiciário não é um excesso qualquer. É um excesso, que eu particularmente chamo de um excesso inercial de demandas. O que eu quero dizer com isso? A gente tem, perante o Poder Judiciário, uma montanha de demandas que, a rigor, nunca deveria sequer estar ali dentro. Que são essas causas repetitivas, que são essas causas idênticas, que, bem examinado o problema, sequer passam pela jurisdição brasileira. Porque a parte finge que peticiona, o réu finge que se defende, e especialmente o juiz finge que julga. Porque, a rigor, ninguém mais julga aquele tipo de problema faz 10, 15 anos, 50 anos ou mais. São aqueles processos que vocês, eventualmente, já devem ter visto, que são publicados em acórdão de lista no Diário da Justiça, na época que tinha diário físico ainda, né? E que hoje, na realidade, são objeto desses instrumentos, como recurso repetitivo, etc. e tal. Quer dizer, são hipóteses em que o juiz faz a primeira sentença, bota aquilo num banco de sentenças, como é o caso da Justiça Federal, por exemplo, que tem esse banco de sentenças, e todos os juízes começam a copiar aquela sentença dele. E aí ninguém mais precisa nem ler o que está acontecendo naqueles processos. É caso de compensação de PIS com COFINS, é caso de matéria tributária que tem pencas desse tipo de matéria, é caso, por exemplo, de exigência de exame prévio para você se inscrever em conselho de contabilidade, alguns conselhos, quer dizer, matérias que são mais do que batidas, né? Eu me lembro que, antes de eu ser do Ministério Público, eu fui juiz federal há um tempo, e esses eram justamente os casos que a sentença, ela já era impressa junto com a petição inicial. Quer dizer, a petição inicial vinha, era distribuída, era autuada, e já vinha a sentença na contracapa dos autos. Porque só ficava esperando a tramitação normal, que era o despacho, já estava pronto, era só você assinar, né, que era o CITES, a União para se defender e tal, depois com uma matéria que não exige prova, veio para concurso para a sentença. Aí vinha a contenção da União, ele já juntava a sentença, só assinava a sentença, já ia embora. Para o juiz isso é ótimo, porque é uma estatística para ele excepcional. Então ele pode chegar em casa e dizer, pô, hoje eu fiz 500 sentenças, hoje eu fiz 250 sentenças. A rigor ele não leu nenhum processo daqueles casos que ele julgou, ele só assinou. E essa coisa é tão institucional hoje, que na Justiça Federal, por exemplo, se criou uma figura que é a assinatura em bloco. Você marca os processos que quer assinar, aperta um botão, está tudo assinado. É a mesma coisa que acontece em Tribunal Superior, por exemplo, que também são assinados em bloco. Quer dizer, a rigor eu vou ter um monte de demandas, um monte de processos que vão passar pelo judiciário sem nunca um juiz sequer examinar qualquer coisa do que está colocado ali. E você já deve ter visto o caso em que a tua discussão não é bem igual àquela, e que, no entanto, como é classificada pelo computador como compensação PIS/COFINS, entra no bloco e é julgado no bloco também. E você pode apresentar mais do que os 6 embargos de declaração do professor Manuel Caetano. Você pode apresentar 200 embargos de declaração. Ninguém nunca vai ler do mesmo jeito. E vai transitar em julgado uma hora, porque não vão examinar, porque enquanto aquele negócio estiver na classificação do procedimento padrão, ninguém vai dar bola para aquilo, né? Aliás, é curioso perceber que na Justiça Federal, de novo, que é o ambiente que eu conheço um pouco melhor, vocês vão ver embaixo da sentença a classificação da sentença. Dependendo do tipo de sentença, a sentença é qualificada para fins de estatística com um peso ou com outro peso, justamente pelo fato de que esses que têm peso menor são aquelas que o juiz não precisa ler para dar. Ou seja, a gente tem um sistema que é tão louco, um sistema que é tão esquizofrênico, em que nós temos admitido, incorporado ao sistema brasileiro, um elemento, uma figura, que a rigor significa um caso em que a jurisdição não é prestada,
mas é fingida que é prestada. E que, no fim das contas, também é o grande motivo, por exemplo, para a gente ter lá no STJ 1 milhão de recursos especiais julgados. Quem olha isso se assusta. E eu me lembro, de fato, de um artigo do professor Egas Muniz de Aragão, há muito tempo atrás, um artigo sobre estatística judiciária, em que ele faz a conta. Bom, o STJ diz que, nesse ano, ele julgou X processos. Vou fazer a conta. E a conta dele dá mais ou menos uma coisa como se cada ministro do STJ, sem parar para comer, para dormir, para tirar férias, para fazer coisa nenhuma, para cumprir aquela meta, tivesse que julgar um processo em mais ou menos, se não me engano, 6 minutos ou alguma coisa assim. Mas nem que fosse o The Flash não faria uma coisa dessas. Então o que acontece, conclui ele também, é que parte dessa estatística é inflada, ela não existe. E realmente, a primeira sessão que eu fiz no Tribunal Regional Federal foi justamente uma sessão previdenciária em que supostamente se julgou 600 processos em 1 hora e pouquinho. Eu ouvi no máximo 20 discussões entre os juízes. E o resto entra nesse bolo aí que ninguém quer saber. Está mais ou menos ali naquele miolo que, a rigor, é essa inércia. Ele entra e sai, porque a força não age sobre ele, né? A força do impulso inicial é que vai levar ele até o final. E assim nós temos essa enorme quantidade de demandas que tomam recursos do judiciário, não necessariamente do juiz, mas do judiciário, né, que implica uma justificativa também de excesso de demanda para o judiciário, mas que no fim das contas devia ser um nada. Na maioria dos países civilizados, aliás, se a gente contar que no Brasil funciona assim, com esse tipo de demanda repetitiva, eles vão achar uma piada. Há pouco veio um professor alemão para cá, e esse professor alemão dizia que na Alemanha houve quase uma crise institucional quando se aprovou uma lei dizendo que o Estado alemão não era mais obrigado a acolher de forma geral a decisão do judiciário alemão sobre um caso concreto em matéria tributária. Quer dizer, o judiciário alemão julga matéria qualquer, X, o Estado alemão automaticamente cumpre aquilo para todo mundo, não discute. Agora se aprovou uma lei dizendo que em matéria tributária, o judiciário alemão o Estado alemão não é mais obrigado a aceitar o julgamento do primeiro caso como obrigatório para todos os demais sujeitos. Então vejam a diferença entre nós e eles. Para nós é totalmente normal que a gente tenha uma demanda que se repita todo dia. E eventualmente até é o ganha-pão de muita gente, fazer o mesmo tipo de demanda todo dia. Né? Para um Estado alemão, por exemplo, isso é uma barbaridade. Isso então implica para nós necessidade de revisão dessas ideias, desses elementos de gestão processual. E esse foi um dos pontos focados pelo novo projeto. Tratar especialmente com esse tipo de demanda aí, as demandas repetitivas. Porém, eu acho que, no grosso, essas demandas repetitivas, na forma como tratadas pelo projeto, acabaram tendo uma solução muito ruim. Basicamente, se concebeu, além dos instrumentos que nós já temos hoje, recursos repetitivos, a figura parecida com aquele 285A, que é o julgamento liminar de improcedência e coisas parecidas, se concebeu 2 novos instrumentos para esse fim. O primeiro deles é um incidente de julgamento de demandas repetitivas, e o segundo deles, um instrumento chamado instrumento de coletivização de demandas. O primeiro dos instrumentos tem por finalidade tratar com demandas que discutam a mesma questão de direito. Então, se houver, diz o projeto, se houver repetição da mesma questão de direito em várias demandas, quando essas questões chegarem no tribunal, o tribunal pode sustar o julgamento dessas causas, examinar aquela questão de direito por um órgão representativo daquele tribunal, e aí então, todas as causas que discutam a mesma questão de direito no âmbito de jurisdição do tribunal devem aplicar a conclusão daquele tribunal. Dessa decisão do incidente, cabe um recurso especial, cabe um recurso extraordinário, de modo que esse incidente também pode se repetir nos tribunais superiores. Então eu posso ter depois outro incidente no STJ, outro incidente no Supremo Tribunal Federal, todos eles também, em princípio, com uma suspensão de todas as causas, daí, no Brasil todo, que discutam a mesma questão de direito, enquanto o Tribunal Superior não julga aquela questão. Qual é o problema desse incidente? Qual é o problema principal dessa questão na minha ótica? Em primeiro lugar, eu vejo que o grande problema disso é que isso não desincentiva você a demandar sobre essas questões que são repetitivas. Ao contrário, isso exige que você demande. Porque se você não demandar, não ajuizar a tua demanda, você nunca vai ser favorecido pela decisão do Tribunal Superior. Ou seja, eu sou obrigado a propor a demanda,
E, propondo a demanda, essa minha demanda vai ficar paralisada, vai ficar suspensa, até que esses tribunais se manifestem sobre a questão de direito. Isso, portanto, ao invés de auxiliar a diminuir essa demanda repetitiva, ela só vai contribuir para incentivar cada vez mais esse tipo de demanda aí. Segundo problema, como o incidente só pode ser criado quando o tribunal chegar a ter contato com uma dessas causas repetitivas, é óbvio que o grande volume de causas já vai estar presente perante o judiciário. Porque se eu tenho que ter uma demanda chegando no tribunal sobre aquela matéria, e essa demanda vai chegar em princípio ao tribunal na apelação, é claro que eu vou ter 4 ou 5 anos em que já houve tempo suficiente para eu entulhar com esse volume absurdo de demandas um judiciário que já está trabalhando de forma bastante precária. Então, esse eu acho que é um segundo grave problema, né? Terceiro grave problema. Como esse incidente tem efeito suspensivo, em princípio por 1 ano, mas que pode ser prorrogado a critério do relator por quantas vezes ele quiser, e como também o recurso especial, o recurso extraordinário desse incidente também tem efeito suspensivo, e que também pode ser prorrogado pelo tempo que o Tribunal Superior quiser, a gente pode imaginar o tempo que vai demorar para que essas causas possam ser confortavelmente julgadas pelos tribunais superiores e possam então ser aplicadas, esse entendimento possa ser aplicado para todos os processos que estão em curso perante o cenário brasileiro, né? O que significa dizer o seguinte: nós já vemos hoje casos de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal que aguardam para terem essa repercussão geral examinada há mais de 2 anos. Imagine a gente esperar 2 anos aqui no TJ, 2 anos no STJ, 2 anos no Supremo Tribunal Federal, para que cada um deles examine um caso desses de recurso repetitivo. Pelo menos aí 6 anos, contando com mais os 5 que essa questão ficou em primeiro grau, eu sei lá o tempo que vai demorar para julgar, às vezes, uma questão simples, uma questão das mais corriqueiras possíveis, porque eventualmente já pacificado aquele entendimento nas instâncias inferiores, etc. e tal. Então, sinceramente, eu acho que esse tipo de instrumento, ao contrário de facilitar, ao contrário de acelerar a prestação jurisdicional, ao contrário de servir como um elemento de efetivação de prestação jurisdicional, ele é mais um elemento de emperramento da atividade jurisdicional que nós já temos muito ruim. O segundo instrumento que foi concebido para esse fim foi o incidente de coletivização, que basicamente diz o seguinte: quando se perceber que uma demanda tem potencial de se replicar, a mesma discussão pode se replicar, ou por 2 critérios, ou porque ele trata de um interesse que transcende o indivíduo, ou porque se trata de uma relação plurilateral, o juiz pode converter a demanda de demanda individual em uma demanda coletiva. Essa foi uma ideia do professor Kazuo Watanabe, que até ele havia escrito um texto há muito tempo sobre isso, e que tentou incorporar, então, no Código de Processo Civil. A ideia, na minha opinião, é muito boa. Essa é justamente a origem da class action norte-americana, né, e, antes até do que norte-americana, da figura, do protótipo disso no direito inglês. E tem justamente a função de evitar que uma determinada questão precise se repetir perante o judiciário, dando a seguinte solução: a solução que eu dei para o teu caso, como é igual à questão de todos os outros que estão aqui envolvidos, eu vou aplicar para todos os outros do mesmo jeito. Todo mundo, então, vai ter a mesma solução que você. Isso pode ser imaginado para uma série de casos, né? De novo, esses casos que citei, né? Como tantos outros casos que vocês devem perceber na vida cotidiana de vocês, que vêm todo dia, né, perante o Poder Judiciário. Qual é o problema do incidente na forma como criada pelo projeto? Para quem está familiarizado com os conceitos de tutela coletiva, sabe que a gente em tutela coletiva costuma falar de 3 tipos de interesse em tutela coletiva. A gente fala em direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Os direitos coletivos e difusos são direitos por natureza meta-individual. Eles não pertencem a um indivíduo determinado, pertencem sim a uma coletividade, pertencem a um grupo de pessoas. Ou a todo mundo, como é o caso do meio ambiente, do direito do idoso de forma geral, do direito da criança de forma geral, etc. e tal. Os direitos individuais homogêneos, ao contrário, são direitos individuais, mas iguais. Logo, o objeto principal desse negócio aqui, desse instituto aqui, deveria ser o quê? Os direitos individuais homogêneos. Porque esses aqui são direitos individuais e que se repetem e que são idênticos a outros direitos individuais. Só que o legislador na Câmara dos Deputados, tratando desse incidente aqui, resolveu botar um parágrafo
na disciplina desse incidente aqui para dizer o seguinte: a conversão da demanda individual em ação coletiva nunca pode gerar uma ação coletiva para tutela de direitos individuais homogêneos. Ou seja, no fim das contas, o único caso para o qual serviria essa figura fica vedado pela previsão expressa de um dispositivo nesse instituto aqui. O que transforma esse negócio na coisa mais absurda do mundo, que é o seguinte: se eu só posso ter, por essa figura aqui, a conversão de uma demanda individual em uma demanda coletiva que discuta direito coletivo ou difuso, eu só vou poder fazer a conversão num caso óbvio de ilegitimidade do autor da demanda. Porque é o autor da demanda discutindo um direito que não pertence a ele, que por definição o direito difuso e coletivo são direitos meta-individuais, e se são meta-individuais não pertencem a mim. Então é um caso em que eu digo, vocês devem ter visto esses exemplos, que esses exemplos são até caricatos, do sujeito que resolveu propor uma demanda dizendo que ele queria que reconhecessem que o Brasil é inimigo dos Estados Unidos e que tinha direito de jogar bomba nos americanos, essas coisas assim. É só para esse tipo de caso que pode haver a conversão. Eu dizendo, juiz, o meio ambiente não é meu, porém, eu acho que a gente tem que propor uma demanda sobre, sei lá, proteção ambiental X. Eu não sou nada, não tem nada a ver com os índios da tribo tal, porém eu acho que os índios deviam andar pelados. Então eu proponho a ação em meu nome, dizendo que isso é um direito meu. Daí o juiz vai dizer, isso não é direito teu, isso é um direito meta-individual, coletivo, pertence aos índios. Então você sai daí, quem vai assumir essa demanda é o Ministério Público. O Ministério Público toca a ação e vai dizer que os índios têm que ficar pelados. Mas eu não concordo com isso. Mas e daí? É a figura do incidente que se criou aqui. Quer dizer, no fim das contas, se transformou isso aqui numa hipótese de convalidação de um caso clássico de ilegitimidade. E, portanto, que também não vai servir para coisa nenhuma em termos de administração mais eficiente desses recursos limitados do Poder Judiciário. Há um terceiro instrumento, e esse eu só vou falar rapidamente, mais por provocação do professor Manuel Caetano, porque no fim das contas a palestra dele foi de fato extremamente provocativa. Graças a Deus não foi eu que escrevi esse livro, senão eu já ia pedir para tirarem do mercado, mas para repensar essas coisas. Mas, de fato, a questão dos precedentes é uma questão que preocupa muito. E ela é empregada nesses sistemas anglo-americanos como uma das grandes técnicas de gestão processual. E realmente, nesse sentido, professor, a ideia de isonomia, a ideia de previsibilidade, elas são importantes, porém são, sobretudo, instrumentais em relação àquele outro argumento que o senhor utilizou, que é o problema do excesso, do volume excessivo de demandas perante o Poder Judiciário. Quer dizer, a doutrina clássica inglesa, que começou a tratar sobre isso, começou a pensar o quê? Que sim, é importante tratar as causas de forma igual, é importante a previsibilidade para a decisão judicial, mas, sobretudo, isso é importante porque, assim, a gente evita que venha uma demanda excessiva para o Poder Judiciário. Se todo mundo sabe como é que o Judiciário vai se comportar, né, então não adianta você querer se comportar de outro jeito, porque sabe que aqui no Judiciário você vai ter a resposta X para esse tipo de problema teu. Ou seja, no fim das contas, a técnica dos precedentes obrigatórios sempre foi, fora do Brasil, uma técnica que tinha em vista posicionar o Estado, a opinião do Estado, até para evitar esse excesso de demandas para ele mesmo. Quer dizer, é uma técnica defensiva, de certa maneira, para o próprio judiciário. Só que, dentro dessa visão, e aí nisso eu vou discordar do professor Manuel Caetano, concordando com ele, ou concordar discordando, não sei direito, mas nessa ideia, os precedentes obrigatórios nunca foram obrigatórios por lei. Porque não existe querer criar uma obrigação legal de observar precedente. Nenhum desses países, Inglaterra, Estados Unidos, tem obrigatoriedade de lei em observar precedente. Isso foi a ideia deles, entendendo que isso significaria uma prestação jurisdicional melhor, mais útil, mais eficiente. E por isso eles entendem, é melhor que nós respeitemos os nossos próprios precedentes do que oferecer uma diversidade de decisões diferentes e com isso estimular as pessoas a virem aqui e receber uma resposta A ou B, não sei, depende de qual é a que eu vou dar no momento, depende de como é que eu vou estar no dia, se eu vou estar contente, triste, se vai estar um dia gostoso ou frio, etc. e tal, né? Nessa perspectiva é que, sobretudo, a parte mais importante da teoria dos precedentes no sistema norte-americano e inglês é a autocontenção, quer dizer, o tribunal respeitar seus próprios precedentes. Porque um tribunal que não respeita a lei, um tribunal que não respeita seus próprios precedentes, como é que pode querer impor
a outros tribunais, a outros juízes, a observância da lei, a observância dos precedentes. E esse, eu acho, é o grande problema dessa teoria dos precedentes no sistema brasileiro. Além dessa questão, que eu acho de fato gravíssima, quer dizer, nós tínhamos uma estrutura de cortes superiores para as quais nós dávamos pouca bola, porque no fim das contas, pode ser que o meu caso caia com um ministro bom, pode ser que caia com um ministro ruim, se der com um ministro ruim, azar o meu, se der com um ministro bom... se ainda por cima se chegar lá, né? Mas enfim, era alguma coisa que tanto fazia quem estava lá, o problema é do tribunal, não é um problema meu, né? Agora passa a ser um problema de todos nós, passa a ser um problema dos advogados também, porque afinal de contas tenho certeza que se fosse para um sistema de precedentes obrigatórios, nós íamos querer rever todos os ministros que estão no STJ e no Supremo Tribunal Federal para dizer, epa, esse cara aí eu não queria ali. Esse eu não quero que me diga como é que eu tenho que me comportar de forma vinculante. Esse eu não quero que diga para o judiciário todo como é que ele deve decidir a respeito da matéria X ou Y, porque eu sei com que base ele julga, por que ele julga daquele jeito, né? Então, esse é um problema gravíssimo. Agora, mais grave do que isso é, de fato, a gente pensar no problema de um tribunal que sequer observa a lei, né? Isso é muito cotidiano, isso é muito comum, né? Eu digo até, de certa maneira, confortável, porque nesse caso até favorece os interesses, por exemplo, do Ministério Público. Mas, em matéria de ação coletiva, por exemplo, o STJ tem um entendimento pacificado em recurso repetitivo que diz: a decisão da ação coletiva, ou a propositura da ação coletiva, suspende as ações individuais sobre a mesma matéria. Quando a lei, o Código do Consumidor, diz, não suspende, a propositura da ação coletiva não tem nenhuma repercussão para a ação individual, a menos que a parte peça a suspensão da ação dela. Dane-se que a lei diz isso, eu acho que é melhor a outra solução e vamos embora, né? Então, um tribunal que sequer observa a lei, boa, ruim, melhor, pior, eu acho até que a decisão do STJ é melhor do que a opção da lei, mas um tribunal que não observa a lei, vai observar por quê? Uma lei que te impõe a observância de precedentes, né? E eu concordo com o professor Manuel Caetano quando ele fala isso, e aliás, o professor Barbosa Moreira, há mais de 15 anos, num artigo pequeno que escreveu sobre precedentes, quando se já cogitava dessa ideia de precedentes no Brasil, dizia, você acha que precedente resolveu no sistema norte-americano o problema de recurso? Não resolveu nada, porque todo mundo recorre dizendo que o precedente não se aplica no caso dele. E é o que vai acontecer aqui. A gente até hoje recorre dizendo que essa lei não se aplica no nosso caso concreto. E vai agora fazer o recurso dizendo que aquele precedente X não é igual ao caso concreto meu e, portanto, no meu caso tem que haver o tal do distinguishing, que é, eu tenho uma situação diferente e vocês têm que dar uma outra decisão para o meu caso. É óbvio que vai acontecer isso. É o que acontece no direito norte-americano, é o que acontece no direito inglês, é o que acontece em todos os sistemas. O problema, na realidade, portanto, é um problema muito mais interno do judiciário do que um problema de processo civil. Não adianta a lei querer impor esse tipo de comportamento ao judiciário, como também não adianta querer impor o comportamento ao Ministério Público, aos advogados, a qualquer pessoa, né? Isso é alguma coisa que tinha que ser espontânea do próprio judiciário. E o que a gente vê é justamente o contrário. Quem olha justamente o STJ vê que aquilo lá é um caos. Vai falar o professor Manuel Caetano ainda que eu tenho decisões de recursos repetitivos da primeira sessão e da segunda sessão diferentes. A primeira sessão diz que no repetitivo é pacificado no STJ X. E a segunda sessão diz, é pacificado aqui no STJ Y. E pronto. Agora vocês apliquem aí as duas decisões vinculantes. Como é que vai aplicar? Então, eu penso, de fato, que nós temos aí um grave problema, né? Acho que a ideia dos precedentes, em tese, ela é muito boa, serviria também com esse fim, porém, tenho muita descrença de que no sistema brasileiro ela vai funcionar. Extrapolei demasiadamente meu tempo, peço muitas desculpas a vocês, ainda porque sou o peru de fora, né? Mas agradeço muito a oportunidade de estar aqui, doutora Rogéria, e o convite que me foi feito. Obrigado. Professor Sérgio, nós é que agradecemos imensamente sua participação. É extremamente polêmica essa questão dos precedentes judiciais, nós já vimos hoje aqui o debate na mesa, né? E eu acho que realmente essa abordagem é extremamente importante hoje para a justiça. Importa a questão de isonomia, importa a segurança, importa, acima de tudo, enfrentar, estava comentando com o professor Manuel Caetano aqui, enfrentar o problema do volume enorme. Nós chegamos a um ponto de saturação do sistema judicial brasileiro e alguma coisa tem que ser feita, algo tem que ser pensado de mudança. Eu agradeço imensamente sua participação, agradeço aos demais participantes também. Gostaria
desde logo, então, de abrir espaço para os debates, para quem quiser formular perguntas, então, nós estaremos oferecendo o microfone, então, para quem quiser se manifestar verbalmente. Claro que eu vi encantada, como sempre, os 3 juristas, e pensei que feliz é o Paraná que os tem. Mas, ao mesmo tempo, fiquei aqui imaginando qual seria a conclusão das explanações dos 3 palestrantes. Primeiro, por quê? São a favor ou contra o novo Código de Processo Civil, o projeto do Código de Processo Civil, que a mim parece mais um memorial do ego do que realmente uma profunda modificação da legislação processual civil brasileira. Em segundo lugar, eu gostaria, nesse compasso de que morderam e assopraram, o objetivo da conferência são as reformas de que o Brasil precisa. Eu, então, teria um encaminhamento à mesa, como sugestão, quais seriam as propostas dos ilustres juristas, aproveitando todo esse conhecimento que tem sobre a matéria, as propostas que poderiam encaminhar para que nós pudéssemos formatá-las e levar isso à frente. Eu acho que isso seria de fundamental importância. Obrigada. Doutor Edeni, como relator na mesa, eu pelo menos faço um esclarecimento. Me parece que surge das exposições que nós ouvimos aqui, para além dessa questão polêmica, se os professores são ou não favoráveis ao novo código, etc., mas me parece que o tema dos precedentes judiciais, o tema do precedente judicial, ele é de extrema importância e vai afetar diretamente a atividade da advocacia. Então, a primeira proposta ou a proposição que me parece pertinente fazer a partir dessas exposições é justamente a respeito da existência ou não, ou da admissão ou não de precedentes vinculantes, aí não só por parte do Supremo Tribunal Federal ou dos tribunais superiores, mas também por parte de todos os tribunais, inclusive os tribunais intermediários, quer dizer, os tribunais estaduais e os tribunais regionais. Isso porque o projeto do CDC disciplina, ou tenta disciplinar a operação com precedentes, inclusive estabelecendo uma gradação de força desses precedentes, desde o Supremo Tribunal Federal até os tribunais estaduais. E eu já ouvi alguns sugerirem que essa gradação seria a imposição de precedentes vinculativos no nosso sistema, com o que eu, modestamente, discordo. Então, daquilo que eu vi, o professor Manuel Caetano e o professor Sérgio Arenhar e também o Sandro sustentando a respeito desses diversos aspectos do CPC, me parece que a inexistência, inclusive a partir do projeto, de precedentes com caráter vinculante é algo que precisa ser registrado a partir daquilo que nós ouvimos aqui e me parece que também defendido pela advocacia. Essa seria, então, talvez uma primeira proposição a partir daquilo que nós ouvimos aqui. Eu passo, Rogéria, a palavra a você. Não sei se algum dos nossos outros professores deseja fazer alguma intervenção, sobretudo a respeito da oportunidade de um novo código e assim por diante. A dinâmica do painel seria a gente abrir justamente para o debate, já pela conselheira Edeni já suscitou aqui uma questão bastante polêmica que gera justamente uma ideia de uma proposição. A dinâmica nossa, a proposta seria abrir o debate, debatemos, então vou passar a palavra justamente ao professor Manuel Caetano e ao professor Sérgio, que abordaram bem especificamente essa questão dos precedentes, mas daí, na sequência, ao final, faremos, então, algumas proposições, de acordo com o que entender, então, o nosso relator, o conselheiro Evaristo, e ainda gostaríamos de ter um pouquinho de tempo para umas alegações, então, finais, alguma exposição final por parte dos palestrantes. Passo, então, inicialmente ao professor Manuel Caetano. Minha amiga e colega de conselho, Edeni, agradeço essa sua intervenção e digo o seguinte, a respeito da sua reflexão.
Eu tenho anotado aqui duas propostas objetivas que posso ler agora, até depois para o secretário anote, e que está de acordo com a exposição que fiz. O Supremo Tribunal Federal e o STJ, no sistema constitucional vigente, não proferem decisões que vinculam os tribunais ordinários, salvo os casos expressamente previstos na Constituição Federal. 2. A atribuição de força vinculante aos precedentes do Supremo e do STJ dependem de mudança constitucional precedida de amplo e democrático debate. Você acha que a questão vai ser bastante polêmica? No outro lado, na outra ponta do problema, eu diria que, na minha opinião, os tribunais, o respeito aos presidentes dos tribunais é necessário e é obrigatório para eles mesmos. Agora, isso vir de lei, acho que é uma desnecessidade. Acho que isso aqui devia ser alguma coisa natural. E acho que isso não depende, a rigor, de alteração constitucional, de alteração legal nenhuma. Acho que, na realidade, isso devia ser o comportamento do próprio tribunal, dos tribunais. E quanto mais eles se comportarem assim, mais adequado é a teoria dos precedentes, mais correta é a aplicação da teoria dos precedentes. De fato, prever precedente obrigatório só para a parte dos tribunais, para os tribunais superiores, eu acho uma inconsistência, ainda mais quando isso só é obrigatório dentro de determinados instrumentos. Quer dizer, só a decisão desse incidente de demandas repetitivas, da assunção de incompetência, e alguns outros incidentes é que gerariam precedentes obrigatórios. Acho que isso gera um sistema bipolar, em que o tribunal, às vezes, gera uma decisão vinculante, às vezes não gera, a súmula é vinculante, mas a súmula não é precedente. Enfim, há para mim, problemas técnicos graves no Código, mas eu acho que, sim, a observância dos precedentes deveria ser alguma coisa necessária, é necessária. Só rapidamente, doutor Rogério, eu quero dizer que eu não tenho divergência nenhuma com o Sérgio. Na verdade, eu vou dizer no final, naqueles 10 minutos, que não utilizarei os 10, que o problema é de autoridade moral. Alguém escreve, na corte americana decide e todo mundo respeita. E eu escrevo, por que aqui não? Então, concordo com o Sérgio. Na minha opinião, mas como o debate está posto, isso não deveria ter previsão nem na Constituição. Mas se querem, eu estou fazendo uma reflexão sobre o que está proposto. Mas quero dizer que eu concordo com o Sérgio e direi algumas coisas depois no final. Só complementando, então, para fomentar o debate, eu vou passar, então, a palavra ao professor Sandro Martins, que também tem considerações a fazer sobre isso, mas para fomentar o debate, nós sabemos que no direito inglês o respeito aos precedentes vem por uma questão cultural. O magistrado tem vergonha perante os seus pares de não seguir os próprios precedentes da sua corte, e não vem por uma imposição legal. É curioso que se coloque o respeito aos precedentes através de uma imposição legal. Dada as indagações e já as respostas, eu digo basicamente o seguinte: primeiro, se nós somos a favor ou contra o Código, sempre é uma postura delicada da gente dizer, porque pode parecer ofensivo uma coisa ou outra, ou ser desviada ou desvirtuada um pouco as nossas observações. Rigorosamente, acho que esse debate ele perdeu à medida que esse anteprojeto nasceu. Vai dizer, se nasceu, vai dizer, se deveria ter nascido ou não, já não está mais nos nossos horizontes, né? Não nos questionaram antes disso se nós precisávamos do novo código. O código está aí, já que ele está aí, acho que daí é dever de todos nós realmente debatermos, tentar dele fazer o melhor ou extrair o melhor, porque, afinal de contas, ele poderá ser nossa ferramenta amanhã ou depois. Agora, quanto a essas questões de precedentes, primeiro, me parece, fora a questão cultural, fora a questão moral, o Supremo hoje ele tem essa arma na mão, ele pode fazer súmulas vinculantes. De fato fez algumas e já parou, né? Já não avançou muito nisso, né? Então a gente vê que no próprio estado que nós temos, quer dizer, no nosso Brasil, aquilo que poderia ser vinculante, dentro daquele conceito que eu falei da responsabilidade, né? Mas o Supremo já se deu conta, em certa medida, que não pode avançar muito nisso, não pode ficar criando situações vinculantes assim, de forma a produção, né? Dizer, vamos fazer uma linha de produção de súmulas vinculantes. Então me parece que há um pouco essa contenção. Segundo, que
falar em precedentes quer me parecer sempre que tem uma série de debates que não é apenas jurídico, é principalmente fático. E as cortes superiores, como disse o professor Manuel, da forma que foram pensadas, a primeira coisa já sabe que fato é uma coisa que a gente já não discute no STJ, já não discute no Supremo, senão aqueles que estão não acordam, vou dizer. Então, para que o STJ e o STF façam precedentes à luz dessas circunstâncias todas, fica ainda a nosso juízo, em primeira leitura, assim, mais difícil ainda, vai dizer, porque como é que o STJ e o STF, que não debatem fatos, ou tem uma grande restrição de análise de fatos, vão se, a partir daquilo que está ali, criar alguma situação de modo geral, né? Então, também fica essa indagação. E pior, e a gente tem que olhar por nós mesmos, né? Lamentavelmente, nós estamos na contramão daquilo que o professor Sérgio falou, vai dizer, a gente está acostumado que o fruto da cultura se transforme na lei. E nós, no Brasil, a gente faz a lei para transformar a cultura. Porque nós não temos cultura em respeito a decisões judiciais. Cada um de nós, se não uma vez, várias vezes, diz assim, quem esse juiz pensa que é para ele decidir assim? Mas ele não pensa, ele tem certeza. Ele é juiz. Ele está escrito embaixo do nome dele, ele é juiz de direito. Nós não respeitamos a própria autoridade que o magistrado tem. E esse aspecto cultural é fantástico. Vai estudar execução no Japão. No Japão, ninguém imagina contrariar uma decisão judicial. O juiz condenou o cidadão a pagar, ele vai pagar. Ele tem uma obrigação, ele não vai questionar a obrigação que ele assumiu, é cultural. É capaz dele se matar e não entrar com a discussão judicial. Nós, aqui ao contrário, você faz a obrigação, você assume que vai pagar, e no outro dia, a primeira coisa que você faz, você nega tudo aquilo que você fez no outro dia anterior. Então, nós estamos preocupados em lei, mas no fundo, senhores, nós estamos pensando numa lei que é na contramão do que nós deveríamos querer, que é o quê? A lei vem rigorosamente do nosso país para mudar a nossa cultura. E isto é muito lento. Nós não temos cultura, nós não temos essa bagagem. O professor Neil Andrews, quando veio aqui, a professora Tereza trouxe, é um professor inglês, que tem uma obra que foi traduzida e tal, quando se questionou ele numa rodinha, depois conversando com ele sobre precedentes, ele falou assim, não sei o que vocês querem com isso. Ele, o inglês, vindo no Brasil, diz, o que vocês querem pensando em precedentes? Nem nós lá sabemos ao certo com isso, e olha a cultura que eles têm, olha a bagagem de vivência, o que vocês que não têm a mínima capacidade cultural, vamos imaginar assim, é claro que eu posso estar exagerando na interpretação da pergunta que ele fez, mas assim, no meu sentimento foi assim, mas como é que vocês querem pensar nisso? Então nós estamos nessa linha, às vezes, de achar que o nosso país é pior, nosso país é muito ruim, nós temos que ficar olhando o que tem na Alemanha, o que tem na Inglaterra, o que tem nos Estados Unidos, vamos buscar o que tem de melhor. Sim, mas nós temos cultura para esse melhor, é isso que nós realmente... Então, realmente me parece que todo esse debate não consegue se desapegar disso. E talvez o que é mais difícil constatar é isso, que a lei vem, no fundo, para a gente tentar ter uma cultura que a gente não tem. Se nós vamos conseguir isso a curto, médio ou longo prazo, e a que custo isso vai ser obtido, é por isso que nós mudamos de lei a todo instante. Quer dizer, a gente a hora aposta nesse tempo, a hora aposta no custo, é complicado. A palavra está aberta para quem quiser fazer algum questionamento. Pedir ao conselheiro que repita no microfone, está difícil da gente ouvir aqui. É cultura ou qualificação das decisões, que nem eles acreditam no que estão decidindo. Não tem como não antecipar alguma coisa que eu diria naqueles minutos finais, mas quando falamos, acho que o Sérgio também pensa assim, quando falamos de cultura, pensamos neste problema. No Brasil, não respeitamos as decisões judiciais. Eu coloco com a letra bem grande. Por quê? Não sei se a questão é jurídica, sociológica, mas isso é preciso que a gente reflita. Então, nós temos esse problema. E parece-me que, até quero dizer o seguinte, eu não estou fazendo crítica, Sérgio, e nem você, a este ou aquele ministro que foi nomeado daquele modo. Na verdade, é uma reflexão pretensiosamente científica, impessoal e institucional, né? A verdade está sendo dito aqui, me parece que é uma realidade, não há um respeito pelo judiciário ou pelas cortes. Até porque, o Sérgio acabou de lembrar, entre os seus pares, todos nós temos exemplos assim. Então, nós temos um problema, que é um problema real, ou mais de um,
esse de falta de respeito às decisões judiciais, às cortes, e um de um volume de trabalho inaceitável. E estamos procurando o remédio errado, na minha visão. O Sérgio disse agora há pouco, com toda a inteligência e com a boa-fé, se os precedentes prevalecessem, a gente saberia como o judiciário vai se comportar e nós nos comportaríamos. Gente, será que o plano de saúde não sabe como é que o tribunal se comporta? Será que as telefonias... Eu estou usando as palavras do professor Muniz de Aragão. Eles sabem que vão ser condenados, eles sabem que estão fazendo errado, e fazem todos os dias. Dizer que precedente vai inibir isso, pelo amor de Deus, é uma ilusão. Isso vai continuar acontecendo, está entendendo, Sérgio, o que eu quero dizer? Talvez o problema seja esse. Nós não respeitamos as leis, não vamos respeitar se também, podemos generalizar tanto. Mas o que eu quero dizer é que o professor Egas Muniz de Aragão escreveu, eu pensei que o Sérgio ia fazer referência a esse trabalho, dizendo o seguinte: nós sabemos a grande massa de litígios de onde vem. E por incrível que pareça, de atividades controladas pelo Estado. E ninguém faz nada. Se hoje uma aluna minha me dizia que faz estágio na turma recursal e que 90%, não sei, dos processos que estão lá é de problema de telefonia. Esse é um problema do judiciário, um serviço controlado pelo governo. Isso sim é uma falta de vergonha que aconteça na sociedade. E ninguém faz nada. Este é que é o problema. O problema não está lá só no judiciário. Então, de fato, parece-me, tentando responder a sua pergunta, por que é que nós não respeitamos os precedentes das cortes? Eles serão respeitados, se eu entendi a opinião do Sérgio, se for isso eu concordo, pelo próprio prestígio da corte na sociedade em que ela vive. Aí sim me parece que este é o problema central que nós enfrentamos. Agora, não acredito que o precedente, ou a vinculação do precedente, seja o remédio para este problema. E tenho medo do que o Sérgio Bermudes disse um dia na conferência, com aquele espírito de carioca capixaba que ele tem, dizendo que quando era criança, a respeito de mudanças processuais para melhorar, viu na lápide de um cemitério escrito o seguinte: sob essa laje fria jaz um pobre coitado. Da doença não morria se o remédio não tivesse matado. A palavra continua aberta. Voltando um pouco a esse mesmo tema, em outra palestra, nessa mesma conferência, o Dr. Ricardo Morishita, que foi um dos controladores do sistema de PROCONs no Brasil, trouxe-nos alguns dados alarmantes sobre números de processos, sobre repetições de decisões, e principalmente nesses fatos de que ele trouxe um dado interessante, que os maiores investidores no Brasil são os brasileiros, mas de empresas estatais, que além de prestarem um serviço, também prestam um desserviço, porque, por exemplo, as telefônicas são, recorrentemente, estão litigando como réus nas ações. E a questão também não seria afirmar por um ponto, porque ele disse que precisávamos procurar outras formas de resolver o problema, como a conscientização, como a atuação dos advogados. E eu me permito perguntar, também não seria dos advogados questionarem por que os juízes, principalmente dos juizados especiais, não aplicam penas punitivas, não só as retributivas, mas as punitivas para essas recorrentes réus, para que eles não façam mais isso, mas proporcionalmente com o seu potencial de capital, porque penas de R$5.000 ou de R$1.000 contra uma telefônica, contra uma Copel, isso não vai inibir, não vai evitar com que ele faça. Agora, uma ação mais dura, mais enérgica, talvez não fosse o caso, porque para essas grandes empresas, esses pequenos valores arbitrados, que são pequenos. E o problema maior que a gente vê, às vezes não é por falta, porque os números que ele nos trouxe são de que 60% das pessoas não reclamam.
Dessas 60%, a maioria, quando reclamam, não chegam ao judiciário. Então, apesar de nós termos um número de 93 milhões de processos em andamento, são pouquíssimos ainda os casos que realmente chegam. Então, talvez, como o senhor muito bem falou, a maioria dessas empresas faz esse cálculo, sabe como são essas decisões e, por isso, continuam fazendo os mesmos erros. Talvez seria também de atribuir um pouco de responsabilidade ao judiciário, que não apenas de forma proporcional a essas empresas, não sei. Professor Manuel Caetano. Eu serei breve, às vezes eu vou além, mas só diria o seguinte, a minha conclusão no tema que eu trouxe para refletir é a de que a adoção de precedentes vinculantes não vai trazer uma solução para este problema. E me parece que fica evidente, porque hoje ninguém duvida, em muitos desses casos que se repetem, como o tribunal vai decidir. Agora, ao mesmo tempo que o colega fez a sua intervenção, parece que deu aí uma resposta. Se já teve alguém abordando essa situação, dando sugestões, eu poderia até dizer alguma coisa aqui, mas temo que nós vamos sair um pouco do objeto do nosso painel. Não fujo da briga, não. Eu acho que a questão é essa mesmo, que o judiciário teria, talvez, que ser mais rigoroso na valoração do dano moral e assim por diante. Mas, para nós, basta, para mim, a conclusão de que o precedente não vai contribuir para a solução deste problema, como alguns pensam que iria contribuir. Eu responderia assim, para nós não abrirmos aqui um outro debate paralelo a esse que estamos tratando. Agora, a maior responsabilidade, talvez, esteja antes do judiciário, porque essas empresas são controladas, deveriam ser controladas por alguém. E o professor Muniz de Aragão diz, naquele exemplo dele, imagine que fosse um hospital, que 90% das pessoas saíssem de lá com problemas, será que o poder público não ia interferir? Não o judiciário. Então, a questão, talvez, além daquelas que foram debatidas num painel próprio, nós temos que pensar numa atuação, e quando alguém pede, eu quero um Estado mínimo, eu sempre me arrepio um pouco. Nós precisamos de um Estado, em alguns casos, muito forte. E nessa situação, talvez, pudesse haver uma ação anterior ao processo. Até em virtude do adiantado da hora, eu vou desde logo passar a palavra, então, ao conselheiro Evaristo Aragão Santos, responsável aqui pela relatoria desse painel, então, para que faça suas considerações e o encaminhamento, então, para a votação das proposições. Bom, meus caros, nós precisamos encerrar os trabalhos consolidando as proposições deste nosso encontro, proposições essas que vão compor o documento final da conferência. Até quando fui indagado, ou melhor, quando a mesa foi indagada pela doutora Ireni e eu me manifestei, acabei antecipando um pouco da minha opinião, o que talvez não tenha sido o mais adequado, doutora Rogéria, mas enfim, do que ouvi, especialmente das proposições que o professor Manuel Caetano apresentou agora, eu registrei duas, que exponho aos senhores para que nós votemos e, caso sejam aprovadas, então essas duas proposições comporão o documento final. Professor Manuel, o senhor fique à vontade para me corrigir, o professor Sérgio, o professor Sandro, se de fato essas duas proposições consolidam aquilo que as exposições apresentaram. A primeira delas, então, seria que os tribunais superiores não podem editar precedentes com caráter vinculante, salvo nos casos expressamente previstos na Constituição Federal. Essa seria a primeira proposição. E uma segunda proposição, a de que o efeito vinculante dos precedentes não deve decorrer de imposição legal, mas sim, talvez, de uma consciência, de uma evolução cultural daqueles que operam com o nosso sistema jurídico. Eu pergunto primeiro aos nossos professores se há alguma observação, se há alguma correção a ser feita, e em seguida... Da primeira proposição, os tribunais superiores não podem editar precedentes com caráter vinculante, salvo nos casos expressamente previstos na Constituição Federal. Ou previstos em lei. Pois não, os debates estão abertos, por favor, fiquem à vontade. O efeito vinculante dos precedentes não deve decorrer de imposição legal.
Talvez o que a professora Denise Parece contraditório, né? Vaz de Paula Machado quer colocar, até agradeço a sua participação, professora Denise aqui colabora muito com a ordem também, é uma das autoras aqui do nosso CPC comentado. O que ela coloca aqui, talvez um complemento no sentido que seria importante o aspecto cultural, não o enfoque que está sendo dado no sentido de que não deveria ser por lei, mas o que ela pondera é que deveria haver uma questão cultural. Me pareceu o seguinte, a primeira você está claro, a primeira está o quê? O sistema vigente não admite. E eu tinha feito uma proposta provisória, mas me pareceu que essa ficou melhor depois da observação do Sérgio, que a minha era uma consequência da primeira. Para que os precedentes tenham força vinculante, precisa alterar a Constituição. Mas esta hipótese, talvez fosse logicamente incompatível com o que está sendo proposta, porque a ideia é a seguinte: não precisamos de norma que preveja força vinculante. Haverá vinculação ou não pela autoridade das cortes, problema cultural. Eu não sei como redigir essa proposta, mas parece-me esta melhor do que aquela que eu trouxe, dizendo, se quisermos adotar, teremos que alterar a Constituição. Porque daí sim é incompatível com o que eles estão dizendo. Não adianta alterar a Constituição, porque nós temos um problema cultural. Então, a primeira me parece que pode ficar mantida, e a segunda que o Evaristo redigiu, se é nesse sentido, dizendo o seguinte, olha, a força vinculante dos precedentes das cortes superiores não podem decorrer de imposição legal ou constitucional. Ou não dependem. Não dependem. Pronto. Não dependem. Vou passar a professora Regiane. Desculpe, eu estou só na presidência, mas acho que a ideia é não dependem de uma imposição legal e devem decorrer de uma questão cultural. Acho que é essa a ideia. A conselheira Denise sugere de uma evolução cultural. Todas as sugestões estão anotadas aqui, né? Perfeito. Então, a segunda proposição fica com a seguinte redação. O efeito obrigatório, ou efeito vinculante, não depende de imposição legal e decorre, sim, de uma evolução cultural. E em relação à primeira consideração do professor Sandro, em relação ao sistema atual? Sim. Os tribunais superiores não podem editar precedentes com caráter vinculante, salvo nos casos expressamente previstos na Constituição Federal. Então, no sistema vigente, os tribunais superiores... Perfeito. Então, meus caros, leitura final. Primeira proposição, no sistema vigente, os tribunais superiores... Queria falar em relação a... Desculpa interromper, queria falar pois em relação à segunda proposição. Só tem uma questão que agora foram criados critérios objetivos para a fundamentação das decisões judiciais. E isso vai poder, apesar de ser uma questão de evolução cultural que deve vir em relação às decisões do judiciário, e isso vai ter uma certa interferência, aliás, uma grande interferência da parte legal. Então, queria só que fossem feitas considerações em relação a esse ponto específico. Não conseguimos compreender. Poderia repetir qual seria a sugestão? Que na realidade foram criados critérios legais para dar mais força às decisões dos tribunais superiores. E gostaria que fossem feitas considerações. Inclusive, o professor Sandro fez uma menção até ao Homem-Aranha, quando falou dessa situação, em relação aos critérios objetivos das decisões no novo CPC. Acredito que o colega se refere, então, à questão da fundamentação no 499? Dentro dessa tônica da referência constitucional, né, a gente sempre fala que o processo tem que seguir a Constituição. E a Constituição, então, prevê contraditório, prevê a fundamentação das decisões, etc. Então, o anteprojeto tentou, de alguma forma, explicitar isso em algumas coisas. O fez muito com o contraditório e, especificamente, com as fundamentações desse artigo 499, que tem lá o parágrafo dizendo não se considerar a fundamentação quando fizer meras remissões, etc, etc, etc. É isso que o colega deve estar mencionando, né?
mais uma vez, insisto no que eu disse antes, é a lei criar cultura. Vai dizer, quando diz na Constituição que basta a fundamentação, era porque a gente imaginava que em sã consciência a fundamentação do juiz seria essa, clara, tranquila, né, recheada, digamos assim. E ela vem só na cápsula, né, ela só vem só vem no rótulo, né, ela não vem no conteúdo. Né? Então, parece que está fundamentado, tem um simulacro ali de fundamentação, mas ele está fazendo referências vazias, genéricas. Tal. Então, vem o legislador ali e tentou esmiuçar isso. Né? Então, eu não sei, agora, entendi que é esse o assunto, eu não sei como é que vamos encaixar isso, porque, de certo modo, entra nessa ideia, dizer, tentarmos, pela lei, criar a cultura do quê? De termos uma fundamentação mais clara e mais substancial, né? Para não ficar parecendo que se diz um monte de coisa e não se diz nada. Né? Agora, se isso é uma... eu não entendi se isso você quer transformar numa proposição. Pode falar, por favor? Como essa situação entraria na segunda proposição? Na segunda proposição? Olha, a segunda proposição ficou com um caráter um pouco mais genérico, quer dizer, porque trata do precedente e do efeito obrigatório que esse precedente deve ter. Quer dizer, se é ou não algo esdrúxulo se impor essa vinculatividade por meio do texto da lei, ou se essa obrigação, quer dizer, se a necessidade de se observar um precedente judicial deve decorrer da nossa evolução cultural, como enquanto juízes, advogados. Me parece que a segunda proposição, quer dizer, fica nesse plano, quer dizer, de que esse efeito obrigatório, caso o legislador venha instituí-lo, quer dizer, isso não seria o adequado, porque, na verdade, esse efeito obrigatório deve decorrer de uma evolução cultural daqueles que operam com o sistema jurídico. Então, me parece que essa proposição, na verdade, não tem relação nem propriamente direta com o nosso sistema vigente agora e nem com o novo CPC, mas é uma orientação para aquilo que se quer fazer e, eventualmente, na linha que se deve interpretar o novo CPC, se e quando instituído. É porque no fundamento, lá numa das hipóteses da fundamentação, que não se trata, não basta citar o precedente. Quer dizer, não sei se é esse o link que você quer fazer. Quer dizer, eu não posso apenas citar, como já decidiu o STJ nesse caso, aqui aplica igual. Não dá. Isso está claramente no texto legal que não se trata de fundamentação. Você vai ter que justificar porque, neste caso, você vislumbra ter exatamente a ratio decidente daquele anterior julgado pela Corte Superior ou pela Corte Local. Enfim, você vai ter que fazer justamente a adaptação de demonstração, de confirmação de que este caso é igual àquele, por isso aquela orientação se aplica nesta. Senão você não vai ter efetivamente fundamentação. Então não basta eu fazer uma remissão. Como já decidiu lá e cito a ementa, então aqui aplico o mesmo raciocínio. Quer dizer, isto não é fundamentação à luz desse texto legal. Vai ter que haver um trabalho do magistrado de fazer como nós advogados. Ele vai ter que me convencer, quem está lendo, né, vai estar convencido de que aquele caso é igual àquele outro. Senão, eu não vejo. Então, muda essa cultura. Vai dizer, a gente sempre diz, né, que o juiz decide, né? Quem convence é o advogado, né? O juiz decide. Bem ou mal, decide. Você recorre. Né? E o advogado que tem o trabalho de convencer. Não, esta mudança da legislação vem nesse sentido. Quer dizer, o juiz vai ter que convencer a todos que leiam aquela sentença ou aquela decisão de que aquela circunstância é realmente tal como ele está apresentando. Então, voltamos sempre nessa tônica. Quer dizer, acho que a grande realidade que é difícil constatar é essa. A gente quer criar cultura através da mudança de lei, quando a gente devia estar justamente no contrário. Né? A lei devia ser fruto da cultura. Nós estamos aqui fazendo lei para, a partir dela, o cumprimento de sentença foi isso. O que eu quero com o cumprimento de sentença? Respeito a ordens judiciais. Eu quero que pague. Quer dizer, eu estou mandando pagar, ele paga. Porque a doutrina diz assim, quando condena é um convite ao pagamento. Se o cara vai pagar ou não, é problema dele. Mas ele está convidado a condenar, a pagar. Né? Mais ou menos por aí. Diante, então, do adiantar da hora, devolvo a palavra ao nosso relator para que a gente possa, então, encaminhar para a votação as proposições. Muito bem. A primeira proposição ficou com a seguinte redação. No sistema constitucional vigente, os tribunais superiores não podem editar precedentes com caráter vinculante, salvo nos casos expressamente previstos na Constituição Federal. Aqueles que discordam desta proposição, por favor, levantem a mão. Nós temos, então, a aprovação por maioria. E a segunda proposição
O efeito obrigatório do precedente não depende de imposição legal, mas decorre sim de evolução cultural. Da mesma forma, aqueles que discordam dessa proposição, por favor, levantem a mão. Nós temos também aqui uma aprovação por maioria. Então, as duas proposições foram aprovadas por maioria de votos. Eu passo a palavra, então, por favor, professor. Eu estava sugerindo à nossa presidente, se for possível, como a divergência é pequena, anotar dentre os presentes, não sei se é necessário, que houve 1 ou 2 votos, ou 3 divergentes, se for possível contar. Perfeito. Ótima Porque sugestão. senão poderá parecer que foi 49, 51, qualquer coisa. O Conselho Federal faz muita questão disso, eu não sei qual é a importância, mas está me parecendo que talvez seja bom apenas registrar. Muito bem colocado. Sugestão aceita? Muito bem. Então, me parece que os votos divergentes foram 2 em cada uma das duas proposições. Votos registrados aqui. Doutora Rogéria, eu passo a palavra para o encerramento. Muito obrigado. Então, para realmente o encerramento do nosso painel, gostaria então de conceder mais, peço que se restrinja ao tempo, nós estamos realmente com o tempo esgotado. Para as suas considerações finais, então, por alguns minutos, então, passo inicialmente ao professor Sérgio Cruz Arenharte. Bem, eu em conclusão só diria o seguinte, na realidade concordo com o colega que fez aquela observação em termos de falta de efetividade da autoridade da própria atividade jurisdicional. Eu acho que isso é um grande defeito do nosso judiciário, não é só do judiciário brasileiro, isso é um fato detectado por um autor já clássico inglês, chamado John Henry Merriman, que dizia que o juiz brasileiro, o juiz europeu, na verdade, se considera um funcionário público e não uma autoridade. E acho que, de fato, em termos de como mecanismo de gestão processual para evitar a repetição de causas repetitivas, o principal tema seria, aliado ao problema da decisão obrigatória, que geraria previsibilidade suficiente para você ter imposição de outros tipos de sanção, a imposição de penalidades pesadas para quem litiga de má-fé, e eu acho que isso é uma litigância de má-fé de fato. Então, o direito norte-americano funciona nessa base. O precedente é obrigatório e, além disso, não compensa, e essa é uma questão, a questão sempre vai ser uma questão econômica, né, a análise econômica do processo. Não compensa litigar, porque você vai perder, e ao perder você vai perder muito mais do que em continuar descumprindo a lei. Então eu concordo que esse binômio é um dos principais binômios empregados fora do Brasil, inclusive como técnica para a gestão desse volume excessivo de demandas. Né? Não falei até da questão desses danos punitivos, etc., porque a rigor isso não foi sequer objeto do Código. Ainda que, de fato, seja uma questão curiosa, por exemplo, que no STJ você tenha decisões várias dizendo que no plano individual se dá dano punitivo, no plano coletivo nunca se dá dano punitivo. Ainda que a ação coletiva favoreça a todos, mas daí não tem dano punitivo. Só fazendo então um agradecimento em nome da OAB Paraná, gostaria de entregar ao professor Sérgio o certificado, agradecendo muito, muito sua participação no nosso painel do processo civil. Muito, muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Passo então a palavra ao professor Manuel Caetano. Breves esclarecimentos. O primeiro, estamos num debate científico, acadêmico, não há por que não revelar o nome dos autores, até porque são amigos e são dos mais respeitados processualistas brasileiros. E não é segredo para ninguém que é o nosso grande amigo e grande colaborador na ordem, o professor Luiz Guilherme Marinoni, que defende no Brasil com muita convicção a adoção do precedente vinculante já no sistema atual. Ao lado dele, o professor Daniel Mitidiero também tem feito esse mesmo trabalho, que eu chamo até de propagandístico pelo Brasil afora, na adoção dos precedentes. São respeitabilíssimos juristas e, evidente, esse contraponto precisa ser feito apenas para que a gente possa refletir. São queridos amigos, antes e acima de tudo. Nesta mesma linha, também, quando falei que as cortes não foram criadas para este papel, evidentemente não me refiro a este ou aquele ministro, mas digo o seguinte, se formos para atribuir-lhes estes poderes, vamos pensar numa nova corte, com outra configuração, ou que seja a mesma. Apenas eu digo o seguinte, não foi criada para exercer este papel. E também é uma das conclusões fundamentais, suponho que no sistema vigente os precedentes não têm força vinculante. E para encerrar também, apenas um resumo, não acredito que a adoção da vinculação aos precedentes
produzirá os resultados que quem propõe espera que serão produzidos, como nós tentamos debater neste momento. Obrigado mais uma vez, Rogério. Professor Manuel Caetano, muito obrigada. Agradeço também sua participação aqui no nosso painel. Muito obrigada. Professor Manuel Caetano, que é nosso conselheiro federal aqui da OAB. Passa então a palavra ao professor Sandro Martins. O professor Sérgio acabou fazendo a conclusão que eu ia dar neste momento a todos em relação ao tema da execução que eu falei. Vou dizer, eu acho que, por mais que o legislador tenha tentado fazer opções de segurança jurídica, ele ficou longe de conseguir dar efetividade merecida à execução. A execução vai continuar sendo aquela dita que existe a crise, que nada acontece, porque não se melhorou suficientemente, ao contrário, andou-se para trás em muitos dos pontos optados, digamos assim, e isto vai gerar maiores confusões, e voltamos dentro daquele ponto que o professor falou, no sentido de que vai depender ainda mais do juiz, né, da sabedoria dele. Vejo que todas a gente acaba caindo sempre naquela coisa, né? Nós dependemos do quê? De um magistrado sereno, sábio, não é? E não apenas um mero despachante, um mero, né, tocador de processo, né? Eu digo isso em casa, eu tenho uma esposa, né, magistrada, não dá para pensar só em salvador de processo e justiceiro, né? Nós precisamos de gente que realmente tenha o compromisso de querer decidir a ponto de resolver as demandas. E isso, lamentavelmente, são muitos poucos aqueles que a gente encontra ao longo de nossa vida com esse intuito, né? E na execução isso fica mais evidente porque aquilo que a gente quer obter, seja fazer, não fazer entrega de coisa de dinheiro, não aparece, né? E às vezes o juiz não colabora, muito pelo contrário, acaba se vendo atrapalhado por tudo isso. Então, lamentavelmente, a nossa expectativa em relação à execução é que, se está ruim, infelizmente as coisas podem piorar. Basicamente, sem querer fazer um prognóstico, mas me parece que o sentimento inicial poderá ser esse. Eu agradeço mais uma vez a atenção. Professor Sandro, muito obrigado por sua participação aqui. Obrigado. Para finalizar, então, concluir nosso painel, eu gostaria também de fazer um agradecimento especial ao professor Evaristo Aragão dos Santos. É nosso conselheiro estadual, é professor também. Tem a alegria de trabalhar com a professora Tereza Arruda Alvim Vâmbia. E ele, Evaristo, é uma das pessoas que escreve sobre precedentes, é uma das pessoas que mais estuda esse assunto de precedentes, e hoje está aqui como relator, quando poderia muito bem estar aqui como expositor. Então, agradeço muito sua participação, por ser amigo nosso aqui, por ser do conselho, então, que está nessa figura de relatoria. Muito obrigada, Evaristo, por sua participação aqui conosco. Obrigada, então, e declaro encerrados os trabalhos. Muito obrigada.